Bora aprender a fazer esse pãozinho indiano com iogurte? E eu arrisco a dizer que é um dos pães mais fáceis que você vai fazer na sua vida. Ele é super macio, serve como base de pizza, para acompanhar outros pratos, indianos ou não. Só sei que ele fica muito bom. Dá para fazer menorzinho assim, ou maiorzinho, ou do tamanho que você quiser. A massa congela super bem. Eu sou Renato Pires e esse é o Receitas 1000. Então bora lá! A base desse pão aqui eu vou fazer mais ou menos como eu gosto de fazer quase todas as receitas de pão. Começando com a parte líquida e depois colocando a farinha até dar o ponto. Então eu vou colocar aqui água morna. Lembra que eu quero que você preste atenção na receita e não nas quantidades, por isso que eu coloco todas as quantidades aqui abaixo e não me preocupe em falar as quantidades para vocês, tá bom? Então foi lá, água morna, manteiga derretida. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo, pode ser também azeite, sem problema nenhum, mas eu gosto do gostinho que a manteiga dá. Vou colocar açúcar e o fermento em pó, também pode ser o fresco se você preferir, sem problema nenhum. E sempre que eu faço receita de pão, eu gosto de começar misturando com uma espátula, para não sujar muito as mãos. Eu vou colocar a mão aqui mais para frente. E é pão de iogurte, né? Não pode faltar o iogurte. Você já aprendeu a fazer aqui no canal. Se você não aprendeu, procura o vídeo do iogurte, que é muito facinho de fazer. E eu faço ele sempre para usar nas receitas, que dá um toque ainda mais especial. E vou colocar aqui esse iogurte. Vamos lá. Aqui já estava na medida certinho. E a gente mexe aqui essa base. Sempre que você for fazer uma massa de pão, lembra que você não coloca o sal junto com o açúcar, tá? O sal vai entrar depois, porque ele corta a fermentação. Então eu gosto de colocar ele depois ainda da farinha. E vou colocar a farinha aqui que já tá na medida, mas vai muito de pão para pão, farinha para farinha, então pode ser que vai mais ou menos. Nesse pão aqui costume mais, mas vamos ver como que vai fazer aqui. Então eu coloco, vou misturando aqui com a espátula. Estou usando aqui uma espátula de bambu. É bom colocar aos poucos que fica mais fácil de dissolver e vocês já vão entender. Vou colocar aqui mais um pouquinho. E esse pão aqui vai aparecer em outras receitas, porque as receitas do Receitas 1000 podem interligar uma com a outra, assim como o iogurte veio parar aqui nessa. Ela é fácil de fazer, é rapidinho, vocês vão ver que eu vou preparar aqui na chapa. É muito bom para fazer base de pizzinha, sabe? Você congela ela pronta, depois você tira, coloca o molho de tomate, o recheio que você quiser, volta para o forno bem quente só para derreter rapidinho, porque ela já vai estar com os queimadinhos típicos desse pão. Chama pão naan, de origem indiana. Aqui já começa a querer a espátula reclamar, porque vai ficando pesado. Então é a hora que eu vou entrar com a mão. Vou colocar aqui o resto da farinha, quase toda. E vou mexendo aqui com essa outra mão. Importante, uma mão limpa e uma mão melecada. É o ideal para você fazer o pão, porque você pode precisar dessa mão limpa no meio do caminho. Ou mesmo para pegar os outros potinhos e não sujar e ficar mais fácil de lavar. Agora sova, sova, sova. Eu já vou passar aqui para a tábua. Essa receita vai dar mais ou menos uns 10, 12 pãezinhos. E você pode fazer de qualquer formato, redondinho, irregular, oval. Se quiser fazer quadrado também, cortar, pode, sem problema nenhum. Aqui, ó, já tá no ponto para tirar. Tá vendo aqui? Da forma, logo, da forma não, da tigela aqui, né? Opa! Logo vai ter mais investimentos no canal para ter outras câmeras aqui, mas no momento é o que temos. Vou colocar um pouquinho de farinha, para a massa não grudar muito aqui. E toda essa parte mais sequinha também é massa, vai voltar aqui para a massa também.
O microfone tá ligado. Fiquei com essa dúvida agora, já me sujei de farinha. E eu tô sempre de preto aqui, daí vocês se divertem mais vendo eu me sujando com a farinha. Olha, deu quase certo realmente essa quantidade de farinha. 250 gramas, se eu não me engano, mas dá uma olhada aí na receita. E sovar. Puxa, leva pro meio, puxa, leva pro meio, puxa, leva pro meio. Tá grudando muito na mão? Aí eu sempre tenho aqui do lado uma farinha stand-by. E eu me sujando de farinha aqui. Vamos lá. Sova, sova, sova. Mais um pouquinho de farinha. E eu acho que já vai estar boa, porque também ela não pode ficar muito pesada. Ela pode ficar grudentinha, sabe, mais úmida, mas sem ir parte da massa para sua mão. Esse é mais ou menos o ponto ideal, não para todas as massas, mas para essa daqui. Então, sova, sova, sova. Depois colocar para fermentar. O tempo de fermentação também vai variar muito da temperatura que está no seu ambiente, no seu estado, na sua cidade. Obviamente, se tiver mais quente, vai fermentar mais rápido. Se tiver muito frio aí na sua região, dá uma pré-aquecidinha no forno, deixa a porta fechada, com ele desligado. Abre o forno depois, coloca a mão dentro para ver se não ficou muito quente, daí você deixa escapar um pouco o calor antes de colocar lá dentro para fermentar. E daí ele fermenta mais rápido. E aqui a gente vai, sova para desenvolver esse glúten e a massa ficar não tão quebradiça, tá vendo? Ela vai quebrando aqui. E cada vez que a gente vai sovando, desenvolve o glúten e ela vai ficando mais lisinha. Agora também tem aquela coisa, como é uma massa que a gente vai abrir em disco, se desenvolver muito glúten, vai ficar difícil de abrir. Porque você abre, ele contrai, você abre, ele contrai. Então, aqui tem que ser uma coisa um pouco mediana. Sovou. Não precisa colocar o peso no ombro, isso é importante para você não ficar muito dolorido de sovar sua massa. Você vem, coloca e vai com o peso do corpo. Com o peso do corpo, vai inclinando para frente. Trava todo o seu braço bem retinho e você se cansa menos para sovar. Agora eu vou dar uma boleada nessa massa. Ela tá mais lisinha, mas não totalmente. Aqui já é o suficiente para fazer esse pão. Deixa eu pegar aqui minha tigela de novo. Vou colocar para fermentar, colocar um plástico filme por cima. Aqui. Vou levar para o meu forninho. Já volto aqui com vocês com ela fermentada para continuar essa receita. Bom, minha massa já fermentou. Olha que bonitona que ela ficou. Super macia. Olha essa leveza. E agora você pode dividir ou abrir tudo e porcionar com o cortador. Eu sou uma negação para fazer discos com direto com a, como é que chama? Aí direto aqui com o rolo. Então às vezes eu pego o cortador para me ajudar. Vamos abrir em 8 partes, vou fazer o pãozinho menor. A gente corta na metade, a metade da metade, a metade da metade. E a gente tem mais ou menos eles, bem mais ou menos eles iguais. Vamos bolear eles para ficarem bonitinhos aqui. Já liguei minha chapa aqui, eu estou usando uma chapa de ferro, mas você pode usar a que você preferir. O fogo é médio alto, se você usar uma panela antiaderente, um pouquinho mais alto, porque tem dificuldade em chegar numa temperatura mais alta.
É por isso, inclusive, que a gente prefere fazer carne numa frigideira de ferro para dar aquela crostinha e dar uma selada boa, do que antiaderente que não chega numa temperatura muito alta. Vamos lá. Aqui a gente acerta com a farinha, que eu gosto dela bem macia assim, meio pegando, como eu expliquei durante a receita. E vamos lá. Só um pouquinho de farinha, para ela não grudar muito na tábua na hora de sair. Vou aumentar um pouco o meu fogo aqui, para o 7. Vamos ver como vai ficar, a gente vai ajustando o fogo. Espacinho para eu abrir aqui, gente, eu mesmo tô me complicando. Ai, vai, eu falei, vamos cortar redondinho para ver como fica. Aí a gente junta as beiradas e faz outra massinha depois. Deixa ela aqui, 1 a 2 minutos de cada lado, vai depender da temperatura do seu forno, até ela começar a criar bolinha. E umas partes mais queimadinhas, que é o que dá todo o sabor especial dessa massa. Vou colocar aqui no 6. Olha, tá crescendo, que bonita! Quem não tiver rolo dá pra abrir com a mão também, tá? Dá pra ir indo assim até abrir o tanto que você prefere. Tá parecendo um cachinho de massa aqui do lado. Eu tô fazendo pequenininha porque eu tô querendo fazer pequeno, mas você pode fazer elas grandonas também. Eu falei da pizzinha, aqui o cheiro já tá ótimo pra virar. Vocês viram só essa textura, como é que fica? Que perfeito que fica esse pão. Mesmo que não fique o pão mais bonito do mundo, mas ele é bom demais. Tô quase acabando de passar eles aqui. Já vou ajeitar a tábua para fazer a foto. Muito bom.